E um novo medicamento pode revolucionar o tratamento da doença de Alzheimer em todo o mundo. O remédio está sendo analisado pela agência reguladora norte-americana e pode ser o primeiro a frear o avanço da doença. Caso seja aprovado, a chegada ao Brasil pode ser em 2022. Mas como esses medicamentos são criados? Por que não temos remédios para a cura de doenças como a Covid-19, a AIDS e outras que surgem mais rápido, como para o H1N1, como tivemos o Tamiflu? É sobre isso que a gente conversa agora com o doutor em Ciências Farmacêuticas e professor da UBRA, João Vitor Laureano. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo ao Conexão RS. Esse remédio para a doença de Alzheimer pode revolucionar o tratamento, né? Boa tarde. Boa tarde, um prazer estar aqui novamente conversando com vocês. Então, esse é um medicamento, na verdade, que ele está submetido, né, ao FDA para uma análise. Ele é um medicamento bem importante porque o Alzheimer se trata de uma doença que a gente não tem até o momento nenhum medicamento que consiga curar ele, né? A gente só tem medicamentos que conseguem regredir os sintomas. O mecanismo de ação desse medicamento, ele é para conseguir frear, né, essa evolução do Alzheimer. Então, assim, é uma tecnologia bem importante de anticorpos amiloides, né? Então, é algo que vem aí para revolucionar bastante essa questão de tratamento do Alzheimer. Agora, professor, por que nós temos remédios que demoram tanto tempo para sair? A pergunta é, como é feita a pesquisa para o novo medicamento? É bem interessante a gente entender que esse processo de colocar um medicamento no mercado, ele é muito longo. Isso que a gente viu aí em questão das vacinas foi algo extremamente diferente de tudo que a gente viu até hoje, porque nunca antes a gente teve um avanço tão rápido em tão pouco tempo. Então, assim, o processo, desde que tu começa a descobrir, ele começa numa pesquisa clínica, onde eu começo com modelagens computacionais, onde eu vou lá e seleciono os meus alvos e vejo que moléculas que realmente podem ser parecidas. Depois que eu tiver essa questão toda de modelagem computacional, eu vou selecionar dentre elas as moléculas que têm uma maior afinidade por esses alvos, isso tudo virtual. Depois eu vou para uma análise em pesquisa básica, que é pesquisar em células-tronco, pesquisar em células de animais, em micro-organismos, tudo in vitro, tudo em laboratório. E aí eu faço um screen, que a gente chama, que é eliminar essas substâncias que não tenham nenhuma atividade. Uma vez que eu fiz esses screens, eu vou lá e vejo qual dessas substâncias que tem um potencial maior de trazer um benefício com aquilo relativo àquilo que a gente está estudando. Pensem que isso só na fase clínica, pré-clínica, isso a gente demora 3, 4 anos. Né? Depois que eles apresentam o resultado nessa fase pré-clínica, eu vou submeter estes dados a uma análise de entidades, por exemplo, Anvisa, FDA, o EMA, para eles avaliarem o meu protocolo para estudo em humanos. E aí eu vou para as partes clínicas, né? Então, aí, depois dessa parte clínica, eu tenho fase 1, fase 2, fase 3. Na fase 1, a gente vai testar esses medicamentos só com pacientes sadios para a gente ver como ele funciona, como é que é o mecanismo dele no nosso corpo. Na fase 2 eu vou testar com um pequeno grupo também, mas já com pacientes que tenham a doença. Sim. Na fase 3 eu vou ampliar esse grupo, né? E aí, por isso, essas fases demoram muito tempo, por isso que a gente demora para ter um medicamento no mercado. Bom, em relação à Covid-19 que o senhor citou, nós tivemos antes a vacina, claro, num tempo recorde também, do que o medicamento, um remédio para tratamento. Por que isso acontece? Porque a tecnologia da vacina, ela já vem sendo estudada há muito tempo. Então, a gente tinha aí outras variantes do coronavírus que já vinham sendo estudadas. Então, a gente pegou toda essa bagagem, né, que já existia, e a gente adaptou, porque a gente conseguiu fazer um sequenciamento genético muito rápido, né, desse vírus. Como a gente conseguiu esse sequenciamento genético muito rápido, a gente conseguiu adaptar essa tecnologia que já existia com essas variantes, esses vírus que a gente tem, né, sequenciado. Por isso que a gente conseguiu fazer tão rápido. Além de se falar, né, que a gente teve toda uma aliança global de investimento para poder colocar essa vacina no mercado.
o que não acontece quando a gente fala de um medicamento. Não tem todo esse movimento e o medicamento é diferente. Eu preciso passar por essas fases de screening, de pesquisa clínica básica, para poder chegar num composto. A cada 5.000 compostos testados, eu consigo aprovar um. Nossa. Então, é bem mais difícil, né? Bom, mas isso aconteceu de maneira diferente com H1N1, por exemplo, né? Nós tivemos o Tamiflu antes da vacina. Nesse caso, por que foi diferente? Na verdade, o Tamiflu ele já era um medicamento que já existia. Então, vocês devem ter percebido que muito se fala, usa ivermectina, hidroxicloroquina. Cada dia surge um novo medicamento, certo? Na época do Tamiflu, o que aconteceu? O Tamiflu surgiu, foi estudado e demonstrou efetividade. Não quer dizer que agora a gente não pega um medicamento que já exista para outro fim e ele não apresente essa atividade. Por isso que foi rápido. Ele já era um medicamento utilizado e aí ele foi readaptado para um outro uso, que é o que se busca com o Covid. Tem vários medicamentos em testes aí para a gente ver se ele consegue fazer essa efetividade para o coronavírus ou não, né? Importante a gente lembrar também que o uso de remédios que não tem essa comprovação, né, passam por toda essa análise, pode causar uma série de riscos para quem usa. E hoje, para a Covid, não há nenhum medicamento para tratamento, né? Exatamente. É bem importante a gente frisar isso, né? Porque todo medicamento, ele tem efeitos adversos, certo? Então, a gente tem que sempre cuidar essa questão da automedicação, principalmente quando a gente não tem nenhum dado de segurança da utilização deles. E para o Covid-19 já está bem relatado que até o momento, né, pode ser que amanhã mude, que surja alguma coisa, mas até o momento a gente não tem nenhum medicamento que comprovadamente traga algum benefício, que seja de 10%, 15% para frear, né, essa transmissão e os sintomas do Covid-19. E infelizmente, né, nós torcemos para que surja o mais breve possível, assim como a vacinação avance. Professor, muito obrigado pela sua participação, foi bastante esclarecedora. Seja sempre bem-vindo aqui no Conexão. Obrigado, um ótimo dia. Igualmente.